Olá, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre bandas e pranavaios. Na aula anterior, a gente estudou o que são os pranavaios e a gente observou por cima o que são os bandas. A gente vai dar uma breve recapitulado. Os pranavaios, eles têm um poder dentro da gente de conduzir o prana de maneira a potencializar essa energia que existe dentro da gente. A gente observa, por exemplo, na aula passada a gente estudou os 5 pranavaios, que o prana é o combustível, aquilo que vem pelo ar, né? Aquela energia, a essência vital. O apana é quando solta depois que metabolizou esse processo energético, assim como a gente metaboliza a comida e sai pelo cocô ali a excreção, quem faz esse comando energético é o apana. O apana que solta toda a energia, tudo que sobra, tudo que foi depurado dentro da gente. Aí esses 3 próximos pranavaios que eu vou falar, esses pranavaios, os bandas, que são as chaves energéticas, eles têm o poder de potencializar essa energia, essa morada energética que reside dentro da gente. Por exemplo, o samana, ele transforma essa energia que veio do prana. O samana, ele é localizado lá no quadril, ele transforma esse prana em energia, como se ele fosse um motor. Então a morada do quadril, a gente nos próximos minutos a gente vai estudar ali a questão do Mula Bandha, que é a chave de quadril. Então o samana, ele está muito ligado aí ao Mula Bandha. Então ele vai transformar essa energia vital em energia, né? Vai transformar o prana em energia. Aí depois vem o Vyana, que faz circular a energia pela máquina. Aí como se fosse os canos, né? Se a gente fosse uma máquina, por exemplo, ou os fios, a gente faz essa circulação acontecer. Então é ativada uma energia que vai circular pelo nosso corpo, mas ela tem um centro de comando que fica mais na região do nosso cérebro, do nosso pescoço, que esse centro de comando é o Udana. O Udana é que vai administrar o trabalho, aonde que precisa circular essa energia. Precisa ir mais para um canto, precisa ir mais para o outro. Aí ele está nessa região aqui mais do pescoço. O Vyana, que eu falei anteriormente, mais na região da barriga, do plexo solar, do peito, né? E o primeiro que eu falei, que é o samana, morada do quadril, região do quadril, né? E é isso. Isso aí tudo eu falei com mais detalhamento na aula passada. É só para a gente relembrar o samana, o Udana e o Vyana, né? Quadril, barriga, peito. Aí a prática dos bandas, eles fazem com que essa energia seja potencializada e a gente consiga administrar essa energia através dos bandas. A prática física faz com que a gente tenha esse contato mais íntimo com os bandas, tá? Aí a gente vai começar agora a fazer a nossa aula. Vamos começar a fazer a aula atualizada. Lembrando que aqui é o módulo 1 ainda, tá, pessoal? O módulo 1 esse aqui é o módulo 8 e é o capítulo 1, tá? Então, o capítulo 1, ele vai estar falando do que eu acabei de falar para vocês, do pranavaios, e agora a gente vai falar dos bandas, que são essas chaves energéticas que também são obra desse capítulo 1, tá certo? Eu vou seguindo e a gente vai acompanhando aqui com os slides. O Mula Bandha, que é o primeiro bandha, primeira chave energética, primeira trava de quadril, né? A gente fala que isso aqui acontece, vamos ver aqui a origem do nome, ó, que é o Mula, significa raiz, e se refere à região entre o ânus e os genitais, o períneo. O Mula Bandha é praticado em conjunto com os pranayamas e mudras. Sua prática traz um senso imediato de relaxamento e sua prática regular pode reduzir os efeitos do estresse, da ansiedade e da depressão. Existe uma morada energética aqui no quadril. A gente estudou um pouco lá na aula de anatomia
a aula do módulo passado, que o psoas, que é esse músculo que passa aqui onde eu tô escrevendo no slide, é um músculo que cada vez mais está sendo comprovado que esse músculo faz com que isso aconteça, ó, reduz o estresse, né, o relaxamento aconteça de maneira mais profunda, né? E aí o que vai acontecer? O Mula Bandha, né, sustenta internamente o corpo físico nas posturas e pode alinhar não apenas o físico, mas também o mental e o afetivo. A região muito importante para o yoga, essa aqui, o despertar da Kundalini mora aqui, por isso que a gente vai dar bastante atenção para o Mula Bandha, que esse é um bandha que talvez seja um pouquinho mais difícil de acessar. A gente vai falar, por exemplo, de uma consciência muscular, um recrutamento de bandhas, um recrutamento de posturas, um recrutamento de músculos para alcançar essa postura. A gente faz o seguinte, a gente sempre faz com que, por exemplo, o psoas, que é aquele músculo que eu desenhei ali no slide passado, esse músculo, ele seja isolado. Esse psoas é um músculo que passa mais ou menos aqui assim, chega até lá no diafragma. Para isolar ele, o que vai acontecer? Por exemplo, você vai ter que flexionar a coxa para isolar. Isso a gente chama de isolamento, né? Recrutamento de bandas, tá? Então, para que a gente entre em contato com uma região que é bem sutil, como aquela do assoalho pélvico que tinha no slide passado, vou voltar ali para vocês observarem certinho. Então, isso aqui é o assoalho pélvico, ó. Esse músculo aqui que segura. Então, o Mula Bandha, basicamente, é a gente fazer uma contração aqui, ó, do períneo, aqui do rabo da coluna, do assoalho pélvico, que é essa musculatura que segura toda a parte visceral do nosso corpo. E essa trava energética, a gente vê aqui o primeiro chakra sendo iluminado, ele ilumina o primeiro e o segundo chakra. Essa trava esse Mula Bandha, né? Mas como o assoalho pélvico, o períneo, né? A gente está falando tudo isso, né? A gente está falando para que seja acionado essa musculatura, a gente vai fazendo uma sequencial de ações, né? O recrutamento muscular, por exemplo, é tu contrair, como eu estava falando anteriormente, contrair um determinado músculo de fácil acesso, enquanto simultaneamente, né, enquanto faz essa contração aqui, a gente consegue ativar, por exemplo, o assoalho pélvico, o períneo, que são músculos, e o psoas, aquele músculo que eu falei para vocês e que a gente já estudou em aulas anteriores. A gente consegue acessar esses músculos que estão, entre aspas, assim, né, escondidos, estão de difícil acesso. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil para vocês. Por exemplo, você machuca o pé, às vezes a dor do pé que não tá só às vezes machucou o pé aqui, a dor não fica só no pé, né? A dor vai distribuindo carga e às vezes a dor chega até aqui. Isso quer dizer que tem uma interligação, existe uma interligação nerval e muscular que vai fazendo com que essa ativação vá distribuindo carga para o músculo. Aqui a gente está falando de dor, de machucado, né? Aqui nessa postura, por exemplo, o Utkatasana, a postura da cadeira, a gente está ativando aqui, não tem um assoalho pélvico, mas a gente viu na aula, no slide passado ali, a gente está ativando e contraindo isso aqui. Tá? Vai ter aula prática de ativação, de recrutamento de bandas, mas só para vocês entenderem que vai ativando o cóccix, o períneo, porque às vezes a gente não tem consciência nenhuma, às vezes a pessoa não tem nem consciência de girar o quadril para frente, né? Às vezes é tão duro aqui, a gente tem mais consciência, por exemplo, no nosso dedo da mão lá em cima, do que no quadril inteiro. A gente perde essa consciência do quadril lá com nossos 8, 9 meses de idade. E depois a gente não tem mais essa consciência, porque a gente já aprendeu o que tinha que aprender lá. A gente faz esse retorno dessa consciência de quadril, é realmente um trabalho bem árduo, bem minucioso, e cabe muito ao yoga por causa das posturas, das permanências nas posturas, para retomar esse recrutamento aqui do Bandha, né?
do quadril. Então, fazendo um resumo do que eu falei, a contração, essas duas posturas aqui, elas deixam bem claro que a gente está fazendo uma contração de músculos que vão auxiliar a gente a entrar em contato com o músculo do quadril. Existe um texto clássico aqui, provavelmente em algum momento eu vou fazer uma tradução dele, que é o Hatha Yoga Pradipika, que fala que a prática do Hatha Yoga, das posturas, das asanas, né, elas servem para a gente entrar em contato com essa região do quadril, com essa região poderosa, que aqui a gente está falando de Mula Bandha, a gente está falando de primeiro chakra. A gente já falou de Kundalini em aulas passadas. Onde é que mora isso tudo? Mora no quadril, né? E aqui existe um conto que é do budismo, né? Do budismo tibetano, que ele fala que esse conto fala dessa descoberta, dessa curiosidade, desse despertar energético que a gente falou agora, que a gente falou sobre Kundalini, né? A gente falou sobre esse despertar que acontece no primeiro chakra, do Mula Bandha, do Muladhara, que é o primeiro chakra que ilumina. E toda essa descoberta do quadril essencialmente faz parte do yoga. E aqui conta em forma bem lúdica como que isso acontece, através desses 10 quadros aqui. Isso aqui a gente está falando de Zen budismo tibetano, tá? Mas usa a meditação, usa esse despertar energético, assim como o yoga. Aqui no quadrinho existe um aspirante, né? Um monge. Então, o que ele está fazendo? Ele está primeiro... A pessoa toma o conhecimento que o Psoas e um Mula Bandha existe, né? Então ele está procurando um touro, ele ainda não está nem vendo o touro aqui, só para vocês observarem aqui na figurinha aqui embaixo, nos quadros. Aí, depois o que acontece? Descobrindo as pegadas, ele começa a já achar alguma coisa, né? A pessoa ganha um conhecimento intelectual, isso que está acontecendo com a gente agora, né? Não corporal da função muscular. A gente viu ali, né? Através do slide, ficou bem claro que existe uma energia, existe uma musculatura que a gente pode ter acesso nela. Então, essa aqui a gente está basicamente nesse segundo quadro, né? Agora, o que acontece? No terceiro quadro, a gente vê o touro. Experimente-se o conhecimento corporal do músculo, esse é o primeiro abalo de ativação. O que acontece? É uma coisa mais bruta, né? Tá vendo aqui que ele está numa correria atrás do touro, ó? Aí no quadro 4 é capturando o touro, utilizando o controle consciente. Agora é impossível regular de modo grosseiro a forma da contração, tá? Aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando de modo grosseiro, tá ali experienciando essa contração, está fazendo como o corpo laboratório. Como é que a gente faz? O que é a nossa prática de asana, né? A gente usar o nosso corpo como um laboratório, não é verdade? Então, nesse slide 4 ali, a gente está experienciando isso. As posturas do yoga, às vezes, são bem desafiadoras, porque a gente está usando isso, né? Às vezes, a gente sai com dor, a gente está nesse processo de experienciar. Aí, depois, com a prática de yoga, de posturas, mais especificamente, a gente domestica, né? Então, tu está domesticando essa energia que está aí. A regulação da função e relaxamento dos músculos tornam-se refinados. Então tá vendo aqui que não tem mais aquela correria, aquele esforço, né? Não tem mais aquela dor, aquele atrito. Olha que ele já consegue dominar o touro. Aí o que acontece no quadro 6? A pessoa agora pode contrair os músculos conforme sua vontade. Esse é o início da clarividência corporal. Então tu fez aquele recrutamento, a gente falou de recrutamento de muscular, né? Contrair a coxa para ativar o quadril, músculos que estão escondidos lá, né? Que estão profundos. Agora a gente já consegue ir lá. Mas eu dei um exemplo da aula passada, tem pessoas que conseguem mexer a orelha, né? Quando a gente está aprendendo a mexer a orelha, a gente primeiro vai lá, pega a nossa mão, tenta mexer, fica se concentrando para mexer. Depois que aprende, existe uma clarividência corporal, tu consegue mexer a hora que tu quiser, só te concentrar um pouquinho, né, para mexer, porque são músculos também bem escondidos, assim como do quadril, não pode estar rindo, não pode estar falando, né, tem que ficar bem com o rosto relaxado para mexer a orelha. E aí essa clarividência corporal que acontece nesse quadro 6 é basicamente isso, a gente entrar em contato com essa musculatura. Agora o que acontece? Essa energia está totalmente manipulada, tu já consegue entrar em contato através do Mula Bandha, através dessa chave de quadril.
Agora os músculos são automaticamente ativados sempre que necessário, nem mais nem mesmo. O corpo é claro e evidente. O corpo acostuma tanto a praticar, por isso que a prática de meditação e posturas é bom sempre manter regularidade, que o corpo se torna claro e evidente, né? Então toda a energia a gente consegue. O que é assim, a grosso modo, o que é a nossa prática de yoga, né? É a gente cuidar da nossa energia, não é verdade? A gente trabalha nem a mais nem a menos, a nossa energia precisa ser regulada com equilíbrio, né? Então, ambos, o touro e o ego são transcendidos, a integração, repouso e conexão de Shavasana. Aí é aquele momento onde toda essa energia despertada no quadril, ela é distribuída pelo corpo, né? A gente só entende o que são as posturas de yoga, o que são os asanas lá no Shavasana, porque mentalmente a gente não vai entender. Existe a teoria do yoga que a gente está fazendo isso aqui agora. Isso é para dar um conforto mental e diluir aquelas curiosidades que o aluno tem. Mas a gente só entende o yoga na maneira intuitiva, na maneira sutil, é a maneira do relaxamento. Por isso que o Shavasana é considerado o asana mais difícil da Hatha Yoga, porque a gente está sempre pensando, né? A gente não está num momento de entrega absoluto. Quando a gente faz um Shavasana, daqueles que a gente não sabe nem se está sonhando, se está acordado, se está meditando, é uma distribuição bem feita, né, dessa energia que a gente manipulou, que a gente mexeu ali nas posturas. Aqui já no nono, retornando à origem, o conhecimento agora está consolidado e o ciclo está destravado. E o nono, no mundo do conhecimento integrado, o ciclo reinicia-se cada vez mais refinado, cada vez mais árduo, mas nós sabemos o processo e o caminho. Agora ele já transcendeu, sabe o que fazer. Tu vai saber. Isso aqui é muito clássico, né? A gente quando começou, fizemos as nossas primeiras aulas de meditação e yoga, a gente observava que era muito difícil a gente entrar em contato, fazer um estágio meditativo acontecer. À medida que a gente for fazendo as nossas aulas, isso foi ficando cada vez mais. Então, esse é o que simboliza o 10 ali. Sempre vai ter que fazer esse caminho, sempre vai ter que voltar e trazer consciência para o corpo. Mas aí ele vai ficando mais fácil, né, de isso acontecer com a nossa prática. Bem didático, bem lúdico, eu adoro usar esses 10 quadros do Zen Budismo ali para explicar o que é o Mula Bandha. Então, essa região do quadril que a gente explicou, o Mula Bandha, que existe aqueles músculos escondidos, né? Que existe, a Mula Bandha está trabalhando com o Samana. O Samana, lembrando para vocês, é um pranavayu que mora no quadril e que ele é responsável para transformar o prana em energia, em combustível para o nosso corpo, tá? O prana que está fora entra para o nosso corpo e lá embaixo no quadril, através do Mula Bandha, que a gente estudou ali, a contração de pelve, a contração, tu consegue transformar isso em energia, mas daí tu quer elevar essa energia cada vez mais para cima. Lembra que o Sushumna é tu trazer a energia para cima através da coluna. E o que é o Dhyana Bandha? Vem da raiz sânscrita Ud, que significa alçando voo. A energia prânica alça voo através do Sushumna Nadi, isso eu já falei para vocês, ali morada no quadril, do Manipura Chakra, os chakras mais altos. Podem ser praticadas em pé ou sentadas. Para os iniciantes é melhor fazer como ele está fazendo aqui. Na aula prática eu vou exemplificar também como faz isso tudo, tá? A contração do plexo solar traz uma importante produção de energia no abdômen e no peito, e essa energia produz propriedades curativas, tonificantes, reforçando a nossa sensação de bem-estar. Isso tudo a gente está falando do yoga terapia, do yoga científico, tudo isso é comprovado, tá? Essa massagem nos órgãos internos é bem bom, desintoxica o nosso corpo, além de energeticamente tá alçando o voo, né? Tu ativou aquela energia que tá morando aqui no quadril,
Essa energia forte, mula banda, e agora meio que tu tá sugando o teu abdômen para ela ir subindo. Sobe essa energia lá para cima, através do Sushumna Nadi. Aí a gente chega no terceiro. Ali a gente falou, né, nesse slide passado, eu acho que eu esqueci de falar para vocês, que aqui a gente tava lidando com o Viana, tá? Aqui, ó, na barriga, essa contração aqui. Aí embaixo é o que? O Samana. E aqui é o Viana. O Viana, ele faz circular a energia, entende? Ele vai circular a energia da máquina. Então tá tirando essa energia que foi produzida e vai fazer esse circular energético acontecer, tá bom? Aqui é o Viana Vayu, aqui na barriguinha. Agora a gente vai chegar lá no Udana Vayu. O que o Udana Vayu faz? Gente, só para relembrar, o Udana Vayu, ele administra o trabalho que a máquina está capacitada para fazer. Então é mais ou menos nessa região que fica o Udana Vayu. Udana. Tá? Então a gente ativa o Udana Vayu através do Jalandhara Bandha. Jalandhara significa estirar a garganta, puxando a coluna vertebral sobre o cérebro. A palavra Jala refere-se ao cérebro e os nervos que passam pelo pescoço. E Dhara significa em direção ao alto, sempre ao alto, né? Sempre elevar essa energia. Tem pessoas que têm dificuldade de esticar braço, por exemplo, de elevar a cabeça. Parece ser simples, né? Isso aqui, mas vai numa prática de yoga, às vezes tu tá observando que tem que olhar lá para cima, tu nem consegue olhar. Ou se olha, às vezes te dá dor no ombro, às vezes te dá dor aqui. É porque tu não tá trabalhando bem esse vaio aqui, ó. Não tá distribuindo bem a energia do corpo. Aí pode ser que tu esteja desenvolvendo, esteja perdendo muita energia, não consegue levar a energia lá para cima, não consegue administrar a sua energia, se sente fadigado durante o dia. Isso é falta de trabalhar o Jalandhara Bandha e, consequentemente, o Udana Vayu, que é a energia, né, o ponto energético dentro do nosso corpo que capacita a gente a administrar essa energia que a gente está despertando lá do quadril. Então, quadril, né, Samana, Viana, e agora chegou aqui em cima o Udana Vayu, tá? Essa compressão ajuda a diminuir a pressão arterial. Realmente, vários estudos para quem tem pressão alta é fazer o Jalandhara Bandha. E o Jalandhara Bandha é isso aqui, tá, gente? Ó, que ele tá fazendo, ele tá colando o queixo aqui, onde começa a nossa clavícula, né? Que tá vendo a clavícula dele aqui, ó? Começa ali, tem duas bolinhas, uma do lado, outra do outro, tu tá cravando o teu pescoço ali. A redução da atividade simpática, né? Atividade simpática no sistema parasimpático, aquele sistema que dispara atividades tipo pupila dilatada, coração acelerado, né? Então ele faz essa redução, né? Tu vai diminuir o teu metabolismo, né? Traz sensação de relaxamento e bem-estar. A prática desse bandha estimula o Vishuddhi Chakra. A gente ainda não estudou chakras especificamente, mas esse aqui a gente está falando de chakra de pescoço, na área da garganta, inundando de energia vital. Essa trava eleva o fluxo prânico no Sushumna. Sushumna é toda a extensão da nossa coluna vertebral, tá bom? E aqui é os três juntos, o Traya Bandha ou Maha Bandha, que se faz em processo de meditação. Eu falei lá na aula passada que os bandhas, eles são muito importantes energeticamente. Então, no yoga clássico era ensinado apenas quando o praticante dominava as posturas de maneira eficaz, tá? Então, você praticar essas chaves energéticas é muita energia para o corpo, tá? Parece ser meio despretensioso. Claro que a gente, numa aula tradicional, a gente apenas experiencia isso, né? A gente não leva isso a níveis de despertar energético ao ponto da gente não administrar, mas mesmo nesses despertares em sala de aula, a gente observa que vem uma energia forte, né? A gente observa aqui o que acontece, o Maha Bandha vitaliza o corpo todo com prana, estimula o fluxo de energia psíquica de todos os benefícios dos três bandhas individuais. Então ele faz todos aqueles benefícios, todos eles ficam circulando. Então, como se tu pegasse uma energia vital e deixasse ela dentro do seu corpo travada. Então, ela está inundando o teu corpo de prana, né? Não está saindo mais, não está trabalhando com apana e nem com prana. Está trabalhando com esses três pontos de energia que a gente viu ali, tá?
E aí a gente finaliza agora e a gente vai na próxima aula estudar as posturas de meditação, que são as posturas que vão fazer com que esses bandas ainda assim fiquem potencializados ainda mais, as posturas de meditação que a gente é acostumado a fazer. Às vezes a gente faz uma ou outra. Eu vou exemplificar algumas para vocês aqui em aula teórica e em aula prática também. E é isso, espero que tenham gostado e seguimos os nossos estudos aí. Muito grato pela presença e namastê.